Vampiros, o mito, a história e o medo que atravessa culturas. O vampiro é uma das figuras mais antigas e duradouras do imaginário humano. Antes de ser o aristocrata sedutor ou o anti-herói romântico da literatura e do cinema moderno, ele surgiu das comunidades rurais, da superstição, da necessidade de explicar doenças e da observação de fenômenos naturais que assustavam os vivos. Desde a Grécia Antiga, relatos falam de entidades chamadas lamiae, mulheres que se alimentavam de sangue e devoravam crianças, e de empusas, espíritos que atacavam homens à noite. Já no Egito Antigo, existiam histórias de Apep, criaturas serpenteadas que ameaçavam a vida dos mortos e vivos, associadas à regeneração e à corrupção. Esses primeiros registros mostram que a ideia de vampiros não é exclusivamente europeia, mas um arquétipo humano universal, ligado ao medo da morte e ao invisível. Na Europa medieval, especialmente nos Balcãs, uma série de rituais refletia o medo do retorno dos mortos. Em aldeias da Sérvia e da Croácia, cadáveres eram enterrados com estacas, pedras, cordas ou amuletos de ferro para impedir que se levantassem. Algumas sepulturas possuíam cacos de cerâmica, alho ou flores como barreira protetora. Em casos extremos, corpos eram decapitados ou queimados, práticas que surgiam como tentativas de proteger toda a comunidade. Na Polônia, registros do século XVII indicam que pessoas consideradas suspeitas de vampirismo eram exumadas e mutiladas. Um corpo encontrado com pedras sobre o peito e cabeça parcialmente decapitada sugere medidas drásticas para impedir o retorno. A arqueologia confirma que esses rituais eram comuns em várias regiões da Europa Central e Oriental. Além da Europa, outras culturas tinham seus próprios vampiros. No Japão, o kappa era temido por atacar crianças e nadadores, sendo considerado uma criatura que drenava a força vital. Na China, o jiangshi é um morto-vivo rígido, que se move pulando e suga a energia dos vivos. Entre os povos Yanomamis da Amazônia, espíritos noturnos atacavam viajantes, funcionando de maneira semelhante aos vampiros europeus como explicação para mortes repentinas. Do ponto de vista médico, muitas condições alimentaram os mitos. A porfiria, doença genética que causa sensibilidade extrema à luz, pele pálida e alterações dentárias, é uma possível explicação para alguns relatos históricos. A catalepsia fazia com que pessoas aparentassem mortas, mas estivessem vivas, gerando enterros prematuros. Doenças como tuberculose, raquitismo, escarlatina e peste bubônica aumentavam a incidência de mortes súbitas, reforçando o medo de que os mortos pudessem atacar os vivos. Curiosidades históricas mostram práticas peculiares. Em algumas aldeias da Sérvia, crianças nascidas com dentes ou deformidades eram consideradas futuras vampiras. Na Hungria, corpos parcialmente mumificados devido à acidez do solo eram interpretados como sinais de que o morto ainda podia agir. Em Praga, registros do século XVIII relatam exumações em massa durante epidemias, onde os corpos eram perfurados com estacas ou queimados, supostamente para deter a propagação de doenças e do medo. Alguns vampiros se tornaram lendas locais. O chamado vampiro de Cluj, na Transilvânia, teria atacado uma família inteira antes de ser exorcizado. Em Livônia, região da atual Letônia e Estônia, em 1650, registros mencionam um homem enterrado de cabeça para baixo, com pedras sobre o corpo, para impedir seu retorno. Na Bulgária, aldeias realizavam rituais coletivos, perfurando corpos e espalhando cinzas sobre túmulos suspeitos. O vampiro também era associado a animais. Cães, lobos e morcegos eram considerados emissários ou manifestações do morto-vivo. No folclore francês, o loup-garou combinava características de lobisomem e vampiro, atacando viajantes noturnos. Na Suécia,
Histórias de mortos que retornavam para sugar a energia da família eram comuns em regiões rurais. As práticas de proteção incluíam alho, água benta, cruzes, símbolos gravados em portas e janelas, bem como o plantio de rosas ou ervas ao redor de túmulos. Em algumas aldeias eslavas, acreditava-se que o morto-vivo podia ser impedido de entrar em casa se fosse exposto a objetos metálicos ou símbolos religiosos específicos. Durante surtos de doenças, como a peste bubônica, acreditava-se que os mortos poderiam ser responsáveis pelas mortes de vivos. Em aldeias polonesas e russas, registros indicam que cadáveres eram perfurados ou queimados para evitar epidemias de vampirismo, uma forma de tentativa social de controlar o pânico coletivo. Na literatura, o vampiro evoluiu de camponês rural e mortal para aristocrata elegante e sedutor. John Polidori, com The Vampire, 1819, e Bram Stoker, com Drácula, 1897, consolidaram o mito literário. No século XX e XXI, o vampiro se tornou anti-herói romântico, explorando temas de desejo, imortalidade e transgressão moral. Haviam também relatos de vampiros aquáticos, como súcubos do Mediterrâneo, que atacavam marinheiros, ou vampiros alados do norte da Europa, considerados mensageiros da morte. Entre os ciganos, acreditava-se que espíritos poderiam se tornar vampiros se mortes violentas ou não naturais ocorressem, exigindo rituais especiais de proteção. Há ainda casos estranhos e fascinantes. Durante a Idade Média, registros mostram que pessoas que aparentavam estar mortas eram colocadas em caixões com ventilação mínima, e familiares observavam sinais de respiração, acreditando que poderiam ser atacados se não houvesse vigilância. Em alguns lugares, era costume colocar moedas ou joias no túmulo para apaziguar o espírito. Do ponto de vista antropológico, os vampiros refletem o medo humano da morte e o desejo de controlar o desconhecido. Cada ritual, cada medida protetiva e cada história local demonstra uma tentativa de enfrentar o inexplicável, seja por superstição, seja por prudência social. A figura do vampiro atravessa séculos, culturas e continentes, mostrando que, em essência, é uma expressão universal do medo, da curiosidade e da necessidade de sentido diante da morte. Entre sepulturas alteradas, exumações, amuletos, doenças e relatos de ataques noturnos, o vampiro permanece uma figura viva no imaginário humano. Ele não é apenas uma criatura de terror, é um símbolo da fragilidade da vida, do poder da imaginação e da eterna linha tênue que separa a vida da morte. Mais do que lenda ou mito literário, ele é a história de medos reais transformados em narrativa e perpetuados ao longo dos séculos. Desde aldeias isoladas da Europa Oriental até os romances e filmes que conhecemos hoje, os vampiros permanecem como reflexos do medo humano, da curiosidade pelo desconhecido e da nossa eterna fascinação pela morte. Eles são mais do que criaturas sobrenaturais. São símbolos da fragilidade da vida, da imaginação e da necessidade de dar sentido ao inexplicável. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando histórias, mitos e lendas pelo mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe também com amigos que adoram mistérios e histórias fascinantes. Afinal, o medo e a curiosidade ficam ainda melhores quando são compartilhados. E lembre-se, os vampiros podem ser lenda, mas o fascínio por eles nunca morre. Até o próximo vídeo.